Faz sentido eu me preocupar tanto com o futuro, se o futuro não existe? Tava refletindo sobre isso na minha reflexão diária, né, que eu tenho antes de dormir. E aí eu não consegui dormir, obviamente. Mas faz sentido. Gente, eu cortei o cabelo. Eu nem falei, né? Ó, mas ele tá... É um corte meio punk, né? Tipo um moicano, meio mullet. Só que ele é, tipo, quase na zero, né? Aqui eu cortei quase na zero. Eu tinha uma parte do cabelo aqui do lado e aí fica uma coisa meio esquisita mesmo, mas é a intenção. Eu tava refletindo sobre isso hoje de manhã e hoje à noite também, antes de dormir. Putz, será que faz sentido eu me preocupar tanto com o futuro quando ele não existe, né? Porque a gente tem muito isso na nossa sociedade. Infelizmente, a gente vive numa... Eu sei que é um pouco maçante ficar falando disso, mas é a nossa realidade, fazer o quê? A gente vive numa sociedade, numa economia capitalista, né? Então a gente tem que estar sempre se preocupando com o futuro e nunca vivendo o presente. E eu percebo que isso nos distancia da nossa própria vida. Porque muitas vezes a gente tá pensando assim, caramba, não vou no show, por exemplo, de um cantor que eu queria muito, porque eu tenho que juntar esse dinheiro aqui pra me dar entrada no apartamento pra quando eu tiver 21 anos e ter meu apartamento, ter minha formação, etc e tal. E aí eu fico pensando nisso, eu fico assim, caramba, mas não é nem o fato de você fato, né? Mas assim, não é nem como que eu... Não é nem a chance de você não chegar nos 21 anos, não é nem isso. Você pode chegar, espero que você chegue aos seus 21 anos e tenha uma vida longa e contínua. Mas você, quando você chegar nos seus 20 anos, você vai olhar pra trás da sua adolescência e da sua infância e da sua juventude até quando começa os 18 anos e vai se sentir uma pessoa realizada porque você tem um apartamento no seu nome. Tipo, você vai olhar pra trás e falar assim, agora eu estou pronto para assumir o meu papel de adulto na sociedade. Porque é uma coisa que eu vejo que a galera se preocupa muito, né? Com isso de imóveis. Imóveis e luxo e riqueza. É uma coisa que a galera se preocupa muito. A galera, assim, totalmente corrompida pelo capitalismo, né? A gente precisa nem falar sobre. Mas é uma coisa que aparentemente é uma preocupação pertinente na cabeça das pessoas, né? Essa coisa de ser rico antes de ser adulto. Tanto que você vê, tipo, aqueles vídeos falando daqueles quotes. Ai, fiz meu primeiro milhão com 18 anos. Fiz meu primeiro milhão com 2 anos de idade. Mas você percebe que é uma coisa pertinente na mente dos jovens, né? Essa coisa de ficar rico, de enriquecer, de ter muito dinheiro. Porque é uma coisa alimentada pelo capitalismo, né? Essa ideia do consumo, da ambição, de se tornar um porco capitalista, é uma coisa alimentada pelo sistema, né? É o que eles querem, né, gente? É o que eles querem. E aí essa ideia de que um dia você vai sim se tornar um milionário. E uma vez eu vi uma frase no Instagram que fala assim, não sei, eu acredito que seja verdade, porque eu joguei no Google a frase e era de um filósofo, porém eu não lembro o nome do filósofo. Mas ele falava assim na frase: no Brasil não tem revolução porque o pobre sempre acredita que ele será o próximo rico. E isso é muito verdade, porque a gente acha que com nós vai ser diferente, né? Com nós vai ser diferente. Não, comigo vai ser diferente. E eu concretizo isso. E assim, pode ser que seja, gente. O mundo, ele tem... A vida, ela é muito... E ele é imprevisível, né? A vida é imprevisível. Então pode ser sim que você seja o próximo rico da sua família, né? Ou o primeiro rico da sua família. As chances são pequenas, mas não é impossível. Nada é impossível. Ok? Mas eu não acho que o dinheiro é essa balela que a galera fala de tipo corrompe as pessoas, etc. Acho que existem pessoas corrompidas que têm dinheiro. E não que o dinheiro corrompe as pessoas, mas é muito mais pelo sistema que a gente vive, né? Pela economia que a gente tá, sistema socioeconômico que a gente vive, que é o capitalismo, do que pelas pessoas em si. Né? Lógico que existem pessoas que são corrompidas pela ambição, pelo dinheiro desde a pré-história. Não só pelo dinheiro, mas pela ambição de sempre ter mais.
do que precisa. Essa é a ideia, sempre ter mais do que precisa, né? Sempre acumular mais do que precisa. Essa é a ideia do acúmulo de riqueza, né? Sempre acumular mais riqueza do que você vai realmente precisar. E eu vejo isso muito, por exemplo, em pessoas que sobem um pouquinho de vida e adquirem, por exemplo, um curso superior, uma medicina, um advogado, um professor universitário, que ele atinge um nível um pouquinho acima ali da classe trabalhadora, né? Então ele é uma classe trabalhadora premium plus, basicamente, porque ele ainda precisa da mão de obra para poder, para a subsistência dele, mas ele ainda consegue forgar um pouquinho mais, né? Porque ele tem um curso superior, ele tem algo que o resto da classe trabalhadora não tem, entre aspas, tá, gente? Então, ele tem o poder do conhecimento, né? É uma coisa muito engraçada, porque eu vejo que essa galera tá sempre atrás de acumular o que não precisa, né? Que é a ideia que o capitalismo alimenta na nossa cabeça. Ah, é porque o rico, por exemplo, né? O rico, assim, o pobre, Premium Plus, né? Então ali, o pobre não. A classe trabalhadora é Premium Plus. Então, um médico, por exemplo, né, que ele tá aí atuando na área dele, já faz 5, 6 anos que ele terminou a faculdade, ele tá fazendo aí seus 20 mil por mês. Ele quer absolutamente do nada abrir um consultório. Eu fico pensando, né, putz, você precisa abrir esse consultório? Você precisa, sabe? Você precisa desse dinheiro para abrir o consultório? Entende? Será mesmo? Você já não tá atuando dentro da medicina? Já não realizou o seu sonho de ser médico, de ser médica? Entendeu? Já não é um cardiologista de respeito, respeitado na sua área? Por mais que você seja aí, querendo ou não, novo na medicina, né? Que 5, 6 anos não é quase nada pra médico, tá, gente? Mas não, a pessoa ela sempre quer mais, ela quer acumular mais do que ela precisa. Ela nunca quer ter o que ela realmente precisa, ela quer sempre ter a mais do que ela precisa. Tanto para subsistência, tanto para coisas que ela quer, os luxinhos que ela quer ali, ela sempre precisa de mais. Não, mas eu não posso comprar, por exemplo, 2 gloss da Fenty Beauty, eu tenho que ter 10 gloss da Fenty Beauty, sabe? Tipo, é o fetiche da mercadoria na sua pura essência, né? E não tô falando que a gente tem que ser minimalista e viver somente com o básico, arroz, feijão e carne. Não tô falando isso. Mas que é sim estranho ver essas pessoas extremamente loucas por dinheiro e ambiciosas o tempo inteiro, é estranho, tá? É estranho, porque parece que a pessoa ela virou uma máquina de fazer dinheiro e ela não para enquanto ela não fazer o tanto que ela quer. E aí isso aí é uma coisa meio... Não é tão nem desumana, né? É uma coisa meio racionalista, né? Meio platônica, assim. Você perde um pouco do senso de humanidade que você tem, que você ainda é um ser humano. Você não é um robô, não, você é um ser humano. Mas o capitalismo tá te transformando em um robô. Essa ambição louca que você tem por acumular riqueza, por acumular um dinheiro, é o que o capitalismo tá tornando você. Um robô. Um robô, uma máquina de fazer dinheiro. E aí... Só que tem uma coisa, né, que as pessoas não notam nos robôs. Que eles, na maioria das vezes, pode ter muitas funções, mas eles não agem assim por conta própria, eles precisam de um comando, né? Tanto de um botão, quanto de um comando de programação, quanto de alguém falando com eles, quanto de alguém tocando lá na telinha. Eles precisam de uma programação para que eles funcionem. E essas pessoas estão parecendo robôs mesmo, ambiciosos e loucos por dinheiro. Não sei porquê, mas é bizarro como a galera quer sempre acumular mais dinheiro do que precisa, né? É muito bizarro, gente. O capitalismo, ele corrói as pessoas, de verdade. Não é nem um papo bunda aqui, né? Esses papo bunda de, capitalismo. Não, mas é sério. O capitalismo, ele corrói as pessoas sempre querem mais, 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 mais. Tipo, tá, eu já fiz pra me pagar meu aluguel, eu já fiz pra me pagar as minhas contas que eu fiz no mês, já fiz pra me quitar meu cartão de crédito, já fiz pra pagar as minhas contas de casa, os gastos físicos, os gastos fixos. Mas eu vou trabalhar mais um pouquinho, só pra garantir, tipo, tá ligado? É um robô, entendeu? A pessoa ela não descansa, ela... Não, mas eu vou trabalhar mais um pouquinho só pra fazer isso e aquilo. Não, só pra me forgar mais um pouco.
a pessoa não consegue viver uma vida normal. Ela sempre tem que viver além, primeiro, do que ela consegue proporcionar para ela mesma. Então, muitas vezes são pessoas que se endividam. E sempre viver além do que ela precisa. Que é sempre viver o que ela nunca foi acostumada a viver. Aí ela extrapola e culpa, né, obviamente, não ela, as pessoas. É muito engraçado, né? Mas enfim, é uma coisa que eu tava refletindo aqui, eu gostaria muito de falar, né? Que as pessoas estão cada vez mais ambiciosas. Não é ruim você ter ambição por dinheiro, tá? Eu acho que você tem que ter, sim, ambição, nem que seja um pouco. Não acho que você tem que ser totalmente desligado do dinheiro, até porque é o dinheiro que movimenta o sistema econômico. Infelizmente, não tem como a gente negar que a gente vive no capitalismo e virar um monge, porra. Pode fazer isso, mas é para poucos essa habilidade de se desligar totalmente da luxúria, né? Eu diria. Então, é luxúria, né? Seria luxúria? É. Da ambição, enfim. Vocês entenderam, né? É muito difícil para as pessoas se desligar esse modo na vida delas. E viver somente do básico, do que precisa. Mas realmente viver, né? Não é só, ai, vou ter o básico, mas não sou feliz, né? Porque se fazer o que você faz te traz felicidade, continue fazendo o que você faz e seja muito feliz. Mas se não traz, qual que é o sentido, sabe? Acumular riqueza até o dia que você morrer. E aí quando você estiver perto da sua morte, você vai falar assim, caramba, a única coisa que eu fiz foi acumular dinheiro pra deixar pras outras pessoas viverem, porque eu mesmo não vivi. Mas eu vou deixar pros meus filhos viver. Tá ligado? Vou deixar pros meus filhos aproveitarem o dinheiro, mas eu mesma, eu não fiz dinheiro, mas eu vou deixar pros meus filhos fazerem, sabe? É esquisito, né? Mas enfim, é uma coisa que eu queria comentar aqui, porque é uma coisa que sempre vem na minha cabeça, assim, caramba, sempre precisa, sempre quer mais, né, cara? Nunca tá bom. Nunca tá bom só isso. Essa pessoa que sempre quer mais. E é bem recorrente em pessoas que sobem um pouquinho do patamar, né, de vida. Porque as pessoas que não têm, gente, só tem pra subsistência, um pouquinho mais da subsistência, não tem muita esperança não, sabe? Mas eu vejo que a galera classe média, ou classe média alta, já tem um pouquinho mais de ambição e essa coisa de subir pra cabeça, de ser um novo rico, de ser, enfim, qualquer porra aí que a pessoa quiser ser. É bizarro, é bizarro. É assustador ver isso nas pessoas.